Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou pandemia, nossa devoção no livro de Salmos, e já perto do fim, estamos no último salmo que estamos a considerar, o Salmo 119. Estamos a considerá-lo parte a parte, é um acróstico. A cada 8 versos começa com uma das letras do alfabeto hebraico e a letra de hoje é a letra Het. E temos visto também que cada pedacinho, digamos, deste acróstico, cada 8 versos, poderá ter a interpretação de uma bênção, daquilo que a Bíblia representa para nós. A bênção que vamos ver hoje é que a palavra do Senhor representa a nossa herança da parte de Deus para nós. Vamos ler então versos 57 a 64 do Salmo 119 e diz assim: O Senhor é a minha herança. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Novamente, apenas 8 versículos, mas várias ideias diferentes, tão valiosas para nós. Ele começa falando sobre o Senhor como herança. Lembramos que para o povo de Israel esta questão da herança era muito significativa. Antes de Israel entrar na terra prometida, ou seja, a terra era a herança de Deus para o seu povo, Israel é o único povo do mundo que tem a escritura da sua própria terra, não é? Os outros povos foram sendo criados ao longo da história, foram criando fronteiras através da guerra. O povo de Israel tem a escritura da terra passada pelo Criador. Então, ao entrar na terra prometida, na terra da herança, o Senhor distribuiu a terra pelo povo. Então, a terra foi distribuída por tribos, por clãs, por família. E a terra era algo valiosíssimo, porque tinha sido presente do Senhor. Era a herança de Deus. Mas agora, este salmo, como nós vimos no início, provavelmente é um salmo escrito no contexto do exílio. Estamos a falar de um salmista que foi levado para o cativeiro, ele está vivendo fora de Israel, ele não tem expectativa de poder ter acesso à terra propriamente dita. E, portanto, quando ele fala de herança, pensando em terra, ele sabe que ele não tem essa expectativa mais, porque a terra foi ocupada por estrangeiros. Ele vive numa terra alheia àquela que Deus deu ao seu povo. Então, qual é a sua herança? Onde é que está a segurança da sua vida? Então ele diz, o Senhor é a sua herança, não é? O Senhor é a minha porção. E ele encontra isto através da palavra do Senhor. Ao ler a palavra, ele percebe que é herdeiro de Deus. E nós, num contexto de Novo Testamento, ainda vamos mais à frente, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. E nós recebemos o valor daquilo que é ganho para nós através da salvação em Jesus. O salmista nos mostra o valor da reflexão. No versículo 59 ele fala, considero os meus caminhos. É tão interessante quanto a Bíblia sistematicamente nos fala sobre o valor da reflexão, da autoavaliação. Deus começa isto lá no princípio, com o primeiro homem no jardim. Adão, aonde estás? Adão, olha para ti, percebe o que aconteceu contigo. Olha aonde é que foste cair, aonde estavas e onde estás agora. Este é um conceito repetido sistematicamente ao longo da palavra. Em todo o Antigo Testamento, muitas vezes no livro de Salmos, nos livros poéticos, nos livros de profecia e depois no Novo Testamento, quando chegamos àquele momento sublime da celebração da ceia do Senhor, em que, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos avaliar onde estamos, o caminho que estamos a percorrer. Nós precisamos permitir que o Senhor nos ajude a ver se estamos no caminho certo, se estamos a viver a vida que devemos viver. Cada dia, cada hora é uma dádiva de Deus e não pode ser desprezada. O homem que vive sem reflexão certamente vive uma vida fútil e desperdiça tempo e oportunidade. Mas aquele que tem sabedoria busca avaliar o seu tempo e desta forma encontra a forma certa de viver. E quando nós compreendemos aquilo que vem de Deus, nós percebemos que a lei do Senhor não nos é dada só para instrução intelectual, ou pior ainda, só para entretenimento, ela é-nos dada para a ação. Apresso-me, diz ele no versículo 60, apresso-me em fazer a tua palavra.
A palavra do Senhor, a revelação de Deus, ela implica em ação. Quando nós recebemos de Deus algo de informação, esta informação tem que ser transformada em algo prático nas nossas vidas. As cartas do apóstolo Paulo tinham sempre uma primeira parte teórica da revelação de Deus e da doutrina, mas desembocavam sempre na segunda parte da carta, que era ética, era prática. Ok, entendendo tudo isto, então como é que nós devemos viver? O que fazer no dia a dia com todo este conhecimento que eu acabei de vos transmitir? Era isto que Paulo fazia nas cartas. O salmista, muito tempo antes, também entendia isto. Ele entendia que ao compreender a palavra de Deus, ele precisava correr para cumprir, não é? Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Ou seja, ele tinha ansiedade em colocar logo em prática aquilo que ele tinha para fazer. Ele vive num contexto de dificuldade, ele vive um contexto de perseguição. Ao longo de todo o Salmo ele vai falando a respeito daqueles que de alguma forma o prejudicam ou tentam prejudicá-lo e tentam atrapalhá-lo. Então ele usa o seu tempo para gastar com a palavra, mesmo que seja a meio da noite. Nós já vimos o valor de usarmos a nossa liberdade de escolher os pensamentos para colocá-los no Senhor. E mesmo durante a madrugada, quando estamos acordados, de eventualmente nós podemos gastar o nosso tempo pensando em Deus. O salmista até fazia mais, ele diz que se levantava à meia-noite para orar e dar graças ao Senhor. Alguns intérpretes entendem que aqui havia algum aspecto místico desta oração à meia-noite. Pode ser. Havia, certamente, também algumas particularidades místicas dentro da religião judaica e pode ser que este orar à meia-noite tivesse este significado. Mas, sobretudo, é uma maneira de utilizar bem aquelas horas de vigília em que nós estamos a ter dificuldade em dormir. Não desperdiçá-las, não achar que é apenas algo ruim, mas perceber que, por vezes, até pode ser da parte de Deus que estamos acordados e usar, então, esta hora para concentrarmos no Senhor, falarmos com Ele ou lermos a Sua palavra. Outra forma que o salmista encontrava de poder vencer as dificuldades e usufruir da herança que vem do Senhor era a companhia, não é? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Este é o valor da comunidade. Nós não fomos salvos para viver a vida com Deus, a vida cristã, sozinhos. O Senhor instituiu a sua igreja. Esta ideia de que Cristo sim, igreja não, é maligna. O inimigo sabe que sozinhos nós caímos mais facilmente. Ele sabe que unidos nós somos muito mais resistentes, que nós podemos apoiar uns aos outros no meio das dificuldades, podemos transmitir uns aos outros aquilo que vamos ganhando de maturidade, de compreensão, de revelação, que vamos nos complementando uns aos outros através dos dons do Espírito Santo e por isso nós precisamos buscar a companhia daqueles que são de Deus. Sim, companhia daqueles que não são salvos fará parte da nossa vida, até porque o testemunho tem que ser dado nas trevas. Mas a nossa companhia verdadeira em termos de amizade e de proximidade deve ser daqueles que conhecem a Deus naturalmente. Porque é aí que nós vamos encontrar a afinidade no espírito. É aí que nós vamos encontrar o fortalecimento espiritual um do outro. O homem afia o homem e desta maneira nós somos ajudados a melhorar por aqueles que na caminhada estão à nossa frente. Assim como nós vamos ajudar aqueles que na caminhada estão atrás de nós. Certamente quando a nossa companhia é apenas feita daqueles que não conhecem a Deus, cuja palavra é fútil, cuja linguagem é blasfema, isto vai minimizar o nosso crescimento espiritual. Então devemos buscar a companhia daqueles que são de Deus para nos fortalecermos. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Não desprezemos a graça comum. Qualquer lugar em que nós vimos a verdade, a honestidade, a beleza, aquilo que percebemos que são atributos do Senhor, seja de alguém que é de Deus ou de alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus na sua vida, não tenhamos dúvida de que é obra da ação de Deus, é obra do Espírito Santo, é graça comum. Valorizemos, aproveitemos e vamos chegar perto, porque muitas vezes é a maneira do Senhor nos mostrar esta pessoa está próxima. Nós devemos aproveitar esta oportunidade para testemunhar. Que belo é encontrarmos na palavra do Senhor a nossa porção, a nossa herança.